O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero começar essa homilia abrindo um parênteses. E dentro desse parênteses eu quero agradecer a cada um de vocês que manifestaram ontem, no dia dos meus 25 anos de ordenação sacerdotal, por você que rezou por mim, que ofereceu os sacrifícios, ofereceu suas penitências, que colocou nas intenções da missa sacerdotes que celebraram a missa por mim. Eu agradeço a cada um de vocês de modo bem particular. Obrigado por vocês terem rezado pela minha conversão. Muito obrigado. É isso mesmo. Eu tenho que ser um padre convertido. Eu tenho as minhas fraquezas e são constantes, e por isso, constantemente, estou buscando os sacerdotes para me confessar. Isso eu faço de 15 em 15 dias, porque eu preciso ser santo. Mas nós precisamos dessa contribuição também das orações dos cristãos, das orações de cada um. Muito obrigado pelas suas orações. Fecho parênteses e vamos agora também ao mais importante, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva. Hoje nós nos deparamos com essa situação aqui, deste paralítico que foi levado pelos seus amigos à casa da sogra de Pedro, embora o Evangelho de São Mateus não detalhe isso, mas lá no Evangelho de São Marcos detalha que ali na casa da sogra de Pedro, muitas pessoas iam ao encontro de Jesus, porque a fama dele estava se espalhando, e eram levados enfermos, eram levadas pessoas endemoniadas para que Jesus pudesse curar. E aqui está esse fato. Esse homem paralítico foi levado por 4 pessoas. Quando se depararam ali na casa de Pedro, tinha tanta gente que eles não podiam entrar, então resolveram levar o homem pelo telhado da casa de Pedro, da sogra de Pedro. E aí levam quando Jesus vê aqueles homens. Aqui é o que o Evangelho está narrando. Jesus viu a fé daqueles 4 homens. Jesus olhou para o paralítico e disse: coragem, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas mais uma vez, ali estão os doutores da lei e começam a dizer que Jesus estava blasfemando, porque como é que pode um homem dizer para um outro: os teus pecados estão perdoados? Porque eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver
na pessoa de Jesus, Deus. Mas nós cremos que Jesus tem essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus é verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. A única diferença dele para nós é que nós temos pecados e Jesus não tem pecado, porque Jesus é Deus. Então, Jesus penetrando no pensamento dos doutores da lei, porque eles estavam ali pensando, ele está blasfemando, eles não tiveram a coragem de olhar para Jesus e dizer, você está blasfemando, eles estavam ali nos pensamentos dele. E como só Deus pode penetrar nos nossos pensamentos. Jesus viu o que eles estavam pensando e Jesus disse, então tá certo, vocês acham que eu estou blasfemando? Vocês acham então que eu não sou Deus? Então eu vou provar para vocês que eu sou Deus. E como é que Jesus prova isso? Aí Jesus diz, fala para o paralítico, levanta e anda. E mostrando que ele tinha o poder de levantar o homem, e isso aconteceu. Jesus estava dizendo também que ele tem o poder de perdoar os pecados, porque ele é Deus. Foi isso que aconteceu. E o povo, a multidão, ficou admirada de ver aquilo diante dos olhos dele, aquele homem que estava paralítico se erguendo, se levantando. Mas vamos para a meditação importante para o nosso dia de hoje. Jesus olha para aquele homem e diz, coragem, os teus pecados estão perdoados. Jesus não diz, levanta e anda. Jesus diz, primeiramente, os teus pecados estão perdoados. Aqui, meus irmãos, está definida a missão de Jesus. Jesus veio à Terra para reconciliar o homem, o ser humano, com Deus. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, lá no paraíso, nós carregamos essa mancha do pecado. E só Jesus pode nos perdoar. Só Jesus pode nos perdoar. Eis, meus irmãos, a palavra que todo ser humano, desde Adão e Eva, até o último ser humano que tiver por vinda da volta de Jesus, deve ouvir de Deus, os teus pecados estão perdoados. Jesus lá no Calvário, ele olha para o Pai, e ali todo ensanguentado, com as marcas dos chicotes, sangue escorrendo sobre todo o seu corpo. Como diz ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, era o homem das dores. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E ali ele se oferece em sacrifício ao Pai. E ali ele diz para o Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E diante daquele momento, Jesus entrega o seu corpo, ele entrega a sua alma. E ali ele dá o último suspiro e morre. Naquele momento, toda a humanidade, todos os povos estavam reconciliados com o Pai. Mas para essa reconciliação, ela ter o efeito, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados e digamos também para Deus, Senhor, eu reconheço os meus pecados. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou nem digno de ser chamado o seu filho. E naquele momento o efeito
da paixão de Cristo, da morte de Cristo no Calvário, causa em nós a reconciliação. Então todos nós precisamos nos voltar para Deus e precisamos dizer como o profeta Davi, ou como o rei Davi: tende piedade de mim, Senhor, segundo a sua misericórdia. Ai de nós que passarmos a nossa vida nessa terra e não pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados. Ninguém se salvará sem reconhecer diante de Deus as suas faltas e, reconhecendo as suas faltas, pedir o perdão de Deus. A reconciliação, ela se dá primeiramente para os não batizados, quando os não batizados se batizam. Quando os não batizados são batizados, acontece a reconciliação. A pessoa volta ao estado de inocência. O estado de inocência é aquele estado em que Adão e Eva estavam no paraíso e aí o pecado não tinha entrado ainda. É isso que acontece quando nós somos batizados. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e, em consequência disso não crendo, não vai ser batizado, então será condenado, estará condenado. E morrendo nessa condição, não herdará o reino dos céus, irá para o inferno. A outra forma é depois que somos batizados. Nós continuamos ali na nossa fraqueza e os pecados vão entrando, nós vamos lutando contra o pecado, mas diante dessa natureza enfraquecida, muitas vezes nós acabamos caindo. E a única solução agora é irmos para o confessionário. E ali, diante do ministro devidamente ordenado, nós nos ajoelhamos e ali iremos dizer: Padre, eu pequei. E ali a pessoa vai falando os seus pecados. E o sacerdote, que é o ministro de Deus, que foi ordenado por Deus para que absolva os pecados em nome de Deus, ele vai dizer: eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você vê que a absolvição, ela se dá em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma que o batizado é batizado na fórmula, é dito em nome da Santíssima Trindade. O sacerdote diz: João, Maria, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Da mesma forma, na confissão, a fórmula toda é dita e no final o sacerdote ergue as mãos e informa, e fazendo o sinal da cruz sobre a pessoa, porque foi na cruz que o Senhor nos reconciliou. Ele diz: eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ali a pessoa volta ao estado de inocência também de novo. Imagina, meus irmãos, uma pessoa que passa a vida toda neste mundo. O tempo dela, porque cada pessoa tem o seu tempo. E ela não é batizada e morre sem o batismo. E para os batizados, não se confessa
e morre sem a confissão. Em todos esses dois estados, os que tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus não quiseram ouvir e não aceitaram o batismo, morrendo irão para o inferno. E os batizados, que depois continuaram no devido tempo da sua vida, caindo em pecados mortais, caindo em pecados, e não vai diante do sacerdote, e não pede perdão, e se mantém no orgulho, e continua na vida errada, se ela morrer, ela não se salvará, ela irá para o inferno. Essa é a verdade, meus irmãos. Essas são as duas palavras mais importantes que um ser humano, que um filho de Deus precisa ouvir na terra. Eu te batizo, e aí é falado o nome da pessoa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E depois, a outra palavra mais importante que nós precisamos ouvir é esta: eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto, você que está me ouvindo agora, você é batizado? Se você não for, procure a igreja mais próxima. Vai lá na paróquia. Converse com o sacerdote. O sacerdote vai dar as orientações para você de como tudo deve ser feito. E se batize o mais rápido possível. Não espere para depois, porque pode acontecer de você morrer antes. E você que é batizado, você que é católico e que está enrolando, porque você sabia de uma coisa? O demônio, ele não quer você diante de um sacerdote pedindo perdão dos seus pecados. O demônio, ele vai amarrando, vai colocando situações aqui e acolá, vai fazendo com que você tenha vergonha, vai fazendo com que você tenha medo. Aí toda vez que você vai confessar, você sempre dá mais importância a algo que você vai fazer e acaba não indo. E aí o tempo vai passando e você não se confessa. Se você morrer assim, você não se salvará. Então, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Porque a maior maldição para o ser humano é ele estar em estado de pecado mortal. A maior maldição do ser humano é morrer sem o batismo e depois do batismo, que aí ele se torna católico, aí ele começa a cair em pecados e ele morre sem a absolvição dos pecados. Esta é a maior maldição do ser humano. Você está me entendendo? Espero que você entenda o que eu estou dizendo. Nós precisamos ouvir isso da boca do sacerdote. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz o nome da pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A outra palavra é: eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Coragem. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Não adianta uma pessoa dizer que se converteu, agora eu sou de Jesus e tudo mais. Não adianta simplesmente você ter um cargo, um trabalho na igreja, porque tem muita gente pensando que vai se salvar tendo um trabalho na igreja. Não adianta você fazer tudo isso e não se arrepender dos pecados e ir diante de um sacerdote.
que eu quero falar para as pessoas que participam aí dos movimentos, participa aí da renovação carismática, você que participa dos encontros de casais, dos encontros de jovens e tudo. Que coisa maravilhosa você está participando das diversas pastorais existentes na igreja. Mas eu quero dizer para você, se você não se confessa, você está perdido. Vou repetir, se você não se confessa, se você não tem o hábito da confissão, você está perdido. De nada vale tudo isso se você não reconhece os seus pecados e você não busca a confissão. A mesma coisa você, que de repente está aí e diz que ama a Deus e aquela coisa toda e não é batizado, de nada vai adiantar. É preciso ouvir da boca do sacerdote, como eu acabei de dizer, os não batizados. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que já foram batizados e continuam caindo nos pecados gravíssimos, caindo nos seus pecados aí, você precisará ir ao sacerdote para ouvir do sacerdote: eu te batizo, eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a palavra mágica. Eu falo assim, a palavra mágica para entender, para você entender melhor. A palavra mágica é essa. Espero que você tenha entendido. E aqui vamos agora nos dirigir a Nossa Senhora e vamos dizer para ela: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. A Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, Maria Santíssima.